Amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição deste, sei lá, Vivo Vôlei. Galera, ajuda a gente, galera. A gente não tá achando um nome, ajuda a gente. Calma, a gente vai achar, mas eu vou chamar de Vivo Vôlei. Olha, o nome original e tudo mais. Senhora. Original mesmo é onde a gente está gravando hoje essa edição do programa, aqui no cenário do Cuca Aberta, aqui na Teodoro Sampaio, em São Paulo, certo? E nós vamos falar da quarta rodada da Superliga Feminina, temporada 2018-2019. Eu já lhe deixo uma pergunta, meu amigo Denis. O que essas jogadoras estão fazendo com a nossa cabeça, com a nossa cuca aberta, hein, Denis? Curitiba 3, BRB Brasília Vôlei 1. Osasco Audax 0, 3 Fluminense. Balneário Camboriú 2, Rinodê Barueri 3. Qual desses jogos bagunçou mais a tabela da Superliga? Como eu falei para você nos outros episódios, essa é a Superliga mais emocionante dos últimos tempos. Se não for a de todos os tempos. Destaque para o Curitiba com 7 pontos ali junto com o Rinodê, com o Fluminense. Desses jogos, o que mais bagunçou, acho que não só a classificação, mas a cabeça de todo mundo, foi o jogo do Vôlei Camboriú. Do Camboriú, cara? Perdendo de 2-0. Cara, isso aqui pra Ivy, né, velho? Você é louco, Você não deixou eu falar? Não, desculpa, eu tomei à frente, mas a Ivy ainda fez 35 pontos. Acho que foi a maior pontuadora individual da rodada, né, cara? Sim. A torcida de Camboriú fez uma festa maravilhosa lá. Pra mim, esse foi o jogo da rodada. Só que eu acho que o grande jogo que destoou tudo foi a vitória do Flusão, cara. O Fluminense meter 3-0 no Osascão em Osasco, eu acho que é um resultado tão grande, cara. O Fluminense vem jogando bem, né? O Idarote deu o salto de qualidade que o time precisava, tá jogando demais. Letícia Rage ganhou o Viva Vôlei, bloqueou muito. Sim. Essa vitória do Curitiba, brother, 3-1 em cima do Brasília. 3 pontinhos importantíssimos para o Curitiba, que já vem jogando bem também desde o começo da Superliga. Ô Denis, vamos falar o seguinte, segunda-feira teve a vitória do Praia Clube em cima do São Caetano, em São Caetano. O São Cristóvão Saúde fez uma boa partida no segundo e no terceiro set. O Dentil até se poupou de uma certa forma para a viagem desgastante que faria na sequência. O que esperar primeiro do São Caetano, que essa semana tem o Curitiba pela frente, cara? São Caetano agora está esperando esse jogo do Curitiba como se fosse aquele prato de comida depois de passar o dia inteiro trabalhando na lavoura. Tenho certeza que as meninas estão se preparando muito e vão querer ganhar esse jogo de qualquer jeito. E o Dentil Praia Clube, como é que eles deixam o Brasil rumo ao Mundial? Ele voando. Deixa o Brasil literalmente voando. Pegaram o voo para a Itália, ficam fazendo uma parada na aclimatação e tal, vão fazer um amistoso contra o time do Chieri lá. E depois vão para a China, então deixou voando. 5 jogos, 5 vitórias, 5 no Minas, que passou por cima do Pinheirão, que impressionante o jogo. Eu fui assistir o treino do Minas na segunda-feira, a gente foi lá, acompanhou o jogo na terça. Legal. Sabe o que foi impressionante mesmo? A maior pontuadora do jogo foi a Herrera, 14 pontos. Isso que eu acho mais interessante, a distribuição de jogo, né? As opções que a Macris tem. A Herrera é o terminal de ataque do Pinheirão, né? E enquanto no Minas você tem 5 jogadoras que atacam o tempo todo. Bom, Denis, depois do confronto do Pinheiros com o Minas Tênis Clube, eu bati um papinho com a Bruna Honório. Né? Antes dela pegar o voo junto com a equipe e ir lá para o Oriente, certo? E aí eu perguntei para ela como é que o Minas Tênis e ela mesma se prepararam para controlar a ansiedade nesses tempos que antecedem o Mundial, né? E depois eu coloquei ela numa sainha justa, cara. Dá uma conferida aí. Então, a gente já vem falando disso tudo há um bom tempo, de como o time era bom, mas que a gente tinha que ter o pé no chão, porque diariamente os treinos e tudo mais. Então a gente está indo dia após dia, jogo após jogo. A gente não falou de Mundial até hoje, até agora, até o jogo do Pinheiros, e a partir de agora a gente começa a falar e pensar lá na frente, que a gente viaja hoje, já agora pensando é Mundial. Bruna, só mais uma perguntinha. Bauru, São Paulo capital e Belo Horizonte. Qual te agrada mais?
Eu amo minha cidade, que eu sou de Bauru, eu amo. Mas eu amo São Paulo também, amo Pinheiros. E tô gostando muito de BH, então não tem como eu escolher. Pode juntar os três, mas cada um tem as suas partes boas e vive um pouquinho de cada. Pô, Bruna, desculpa aí, meu, eu não queria deixar você numa cilada. É que, pô, Bauru, São Paulo e Belo Horizonte são cidades maravilhosas, né, cara? E a gente também bateu um papo com o grande técnico italiano do Minas Tênis Clube, Stefano Lavarini. Buongiorno, principessa! Tá fininho, viu? Confere aí. Stefano, como é que está a preparação em meio à Superliga para o Mundial? Como conciliar as duas competições tão importantes para o Minas Tênis Clube? Eu acho que o mais difícil é de manter a cabeça ligada pela Superliga e depois desconectar pela Superliga e conectar de novo pelo Mundial. Nesse sentido, então hoje foi bem difícil, as meninas foram super boas nesse sentido de ficar aqui no presente, jogar o jogo de hoje e não pensar que daqui a poucas horas a gente vai viajar. Mas tirando isso foi como a gente só agora começou a temporada de 4 jogos, eu não teve a possibilidade de jogar muito antes da temporada, mesmo foi bom porque além de ser pontos importantes pela classificação da Superliga, funcionou como uma ótima preparação pelo Mundial, que é o que a gente precisava. Acho que ainda a gente tem que crescer muito, não sei qual é a condição que a gente vai chegar lá em comparação com os outros times, mas o que dava para ser feito a gente fez bem. Então foi bom pelo começo da Superliga, pelos pontos, pela nossa classificação. Quando a gente vai voltar, a gente tem que recuperar jogos, todo mundo vai ser lá na frente já na classificação, tem que recuperar, vai ser mais difícil. E além disso, foi uma boa preparação para o Mundial. O que a gente podia fazer, a gente fez. Stefano, você já está na segunda temporada à frente do Minas Tênis Clube. Você já se sente completamente adaptado à cidade do Belo Horizonte, ao país, língua? Você fala muito bem o português, muito melhor do que muito brasileiro. Está adaptado completamente? Olha, tem duas coisas. Primeiro, obrigado pelo parabéns, mas eu sei, eu me escuto depois dos jogos, nos timeouts, assim, eu entendo que a minha pronúncia é absurda, é ridícula. Mesmo se eu estou aprendendo algumas palavras, até estou gostando do jeito de começar a falar a nossa língua. Mas eu estou bem, acho que me adaptei bem. A cultura brasileira e a cultura italiana não são tão longe, mas mesmo assim tem diferenças, tem distância, tem saudade de cá, tem muitas coisas que mexem com isso. Mas tudo bem, depois eu tenho uma característica, nos meses de férias, de folga, nem ligo muito pelo trabalho, mas apenas começo a temporada eu não penso em nada mais que trabalhar, então para mim tanto faz ser aqui, ser na Itália, ser em outro lugar. Finalizando essa quarta rodada, Denis, o confronto do Sistemas S, né? Lá no Rio de Janeiro, lá na Arena Geonesse. Vitória apertadíssima do Sesc Rio de Janeiro, 3-2 em cima do SESI Vôlei Bauru. Jogão de bolas, muitos erros dos dois lados. Muitos erros mesmo. Pareciam nervosos, né, cara? Chegou uma hora ali que o SESI não conseguia fazer pontos de contra-ataque e o Sesc não conseguia fazer pontos de saída de jogo. Sesc bem, e adivinha quem ganhou o Viva Vôlei? Penha. Novamente Penha neles, meu querido Denis. Sesc, que é um dos invictos, né, do campeonato, ainda junto com o Minas e com o Gentil Praia Clube. São os 3 invictos do campeonato. Vamos aproveitar e já dar a classificação após essas 4 rodadas, lembrando que o Praia Clube e o Pinheiros têm um jogo a mais. Agora a gente vai apresentar os jogos da 5ª rodada da Superliga. Só que, sabe o Eduardo Gonçalves, o Gordo, comissão técnica do Pinheiros, ele deu uma sugestão para a gente dar os nossos palpites em cima dos jogos da rodada. Pra gente se expor, é isso? Isso, pra ele quer ficar ali tranquilão. Ele só quer dar risada e depois falar, ó, tá vendo? Você não entende nada de voleibol. Obrigado, Gordo. Obrigado, Gordo. Gente boa, hein? Mas a gente vai aceitar o desafio, ó. Parceiro você. Se liga aí, ó. Em Brasília, o BRB Brasília Vôlei
precisa vencer o Balneário Camboriú. Pra mim, 3-2 Brasília. Pra mim dá 3-1 Brasília. Em Curitiba, olha outro confronto direto aí, brother. Curitiba Vôlei e São Cristóvão Saúde. Pra mim, 3-2 São Caetano. Eu vou no mesmo palpite, 3-2 São Caetano. Na capital paulista, grande confronto, Pinheiros e Sesc Rio de Janeiro. Pra mim, 3-2 Sesc. Eu não vou palpitar porque eu ainda quero trabalhar no Pinheiros por um bom tempo. No José Correia, em Barueri, Rinodê Barueri e Osasco Audax. Que jogaço! 3-2 Barueri. 3-0 Osasco para mim. Lembrando que SESI Vôlei Bauru e Dentil Praia Clube e Fluminense Minas Tênis Clube será disputado no começo de janeiro. Então é isso, meu amigo Denis. Encerramos mais essa edição, agradecendo ao Marcelo Lopes pelo espaço cedido, certo? Grande Marcelão, parceiro nosso, muito obrigado pelo espaço Cuca Aberta aí. Demais a gente gravar aqui, foi muito legal. Muito obrigado, Douglas. Valeu, brother. Tamo E junto. até a semana que vem. É nóis. Abraço.